O culto já está acontecendo, o aspecto de adoração já está acontecendo desde o momento que começamos a louvar a esse Deus que é grande. E eu quero tratar com vocês hoje a respeito do improvável. Nossa temática nesta noite é a respeito de improbabilidade, é a ideia dos improváveis. A ideia do improvável é a ideia de que algo difícil de acontecer. E vamos mergulhar sobre esse aspecto. E para conversarmos sobre os improváveis, eu preciso ler com vocês Mateus 10. Você pode abrir aí comigo em Mateus 10? A leitura na Ara mesmo, Almeida Revista e Atualizada. Mateus 10, versículos de 1 a 4. Mateus 10, versículos de 1 a 4. Eu creio que essa igreja tem uma leitura muito bonita, que eu já presenciei já muitas vezes. Vocês leem muito bem. Vamos ler comigo novamente? Olha, do 1 ao versículo 4. Vamos ler todos juntos? Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, o sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Estes nomes que foram citados são nomes de 12 homens que, na verdade, são improváveis. E foi dado a eles uma missão, e foi compelido a eles uma missão extraordinária, uma missão essa de anunciar o rei, uma missão essa de vida, uma missão no qual o Senhor designou, missão que é sua, porque a missão é de Deus. Nós somos os cooperadores de Deus que já está em missão desde a fundação de todas as coisas. Ele me salvou você antes da fundação do mundo. E nesse aspecto missionário, o Senhor comissionou 12 representantes. E foram esses os nomes que vocês acabaram de ler. E são homens improváveis. Dentre eles, tem aquele que duvida, tem dificuldade de crer. Dentre estes, tem aquele que tem um pavio curto. A cabeça esquenta rápido, logo fica nervoso. Tem um ativista político. Um ativista político que quer resolver tudo na faca. Dentre esses, são chamados improváveis, porque tem aqueles que também que parece que são amorosos. Mas na verdade queria orar para tocar fogo em Samaria. Senhor, você quer que oremos ao Deus do céu para que caia fogo em Samaria e consuma todos? 2 desses discípulos, 2 nomes improváveis. Nós estamos falando de pessoas falíveis, pessoas essas que é muito parecida comigo e com você. Pessoas improváveis que no momento está cheio de fé, vestido com esperança, mas não basta muita coisa. A fé parece que se esvai, a esperança não existe mais e começamos a ficar com a mente catastrófica. Nós somos esse povo improvável, nós somos, na verdade, considerados por representação os 12 discípulos que o Senhor escolhera, dizendo: eu escolhi você e eu quero você para caminhar comigo. É sobre isso que a gente começa a tratar. Os improváveis. Eu sou um deles. Eu não sei você. Mas eu creio que você também é o improvável. O Senhor me deu essa mensagem debaixo de uma árvore chamada moringa.
E enquanto eu orava, e a minha boca começou a se encher, o meu coração começou a se encher, e eu dizia para o Senhor: Senhor, como eu sou improvável. Se depende de mim, é difícil o negócio acontecer. Se depende de mim, a coisa não vai. E o Senhor encheu meu coração sobre essa questão de ser improvável. Eu falei: tá bom, Senhor, mas agora eu preciso colocar pelo menos, eu tenho que registrar, porque eu não confio na minha mente, porque eu sou improvável. Eu posso perder o fio da meada dessa mensagem que o Senhor me deu para falar com a igreja nessa noite. E eu anotei algumas coisas aqui para podermos trabalharmos com essa temática. Nós temos um problema aqui. Esse texto não está aqui de forma vazia. Esse texto não está colocado, Mateus 10 não fala da escolha dos 12 de forma assim, de qualquer jeito. Não. Mateus 10 vai trabalhar os nomes dos improváveis porque tem uma razão de ser. Tem algo que o Senhor quer comunicar e por isso que os nomes dos 12 apóstolos está colocado aqui em Mateus 10, por conta do contexto existente. Há uma problemática do texto aqui, há ovelhas de Israel estão perdidas. Ovelhas de Israel estão perdidas, estão sob um pano de fundo do domínio do Império Romano. Ovelhas essas, então, que está misturada com uma cultura helênica, que é uma mistura do grego com outros povos. Essa cultura agora está permeando, trazendo um choque cultural e religioso da época. Nós estamos, em primeiro momento, falando da problemática do texto. Por que esse texto está no lugar que está? Porque o precedente, o texto que precede o capítulo 9, o final do 9 vai trazer algo extraordinário, que na verdade é a defesa porque o capítulo 10 está onde está. Porque o nome dos 12 está onde está. O finalzinho do capítulo 9, nós vamos compreender isso nesse instantinho. Pelo poder do Espírito de Deus. E há um enfraquecimento e há um abandono de fé, há um declínio dos padrões. A problemática do texto parece muito com a nossa problemática. A problemática do texto traz para mim e para você a ideia de que os padrões morais eles estão em declínio. Há uma propagação da idolatria, e não só uma idolatria de fundição, não somente de madeira, mas há um desvio de adoração. Porque idolatria, na verdade, é um desvio de adoração. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. E dentro desse aspecto, a problemática do texto traz esse grande aspecto, porque o domínio de Roma é pesado. Roma domina com mão de ferro. Roma está dominando Israel porque Israel foi tomada justamente por causa do pecado, porque Deus entregou Israel ao império. Se Deus não entregasse, isso não aconteceria. Mas Deus entrega Israel ao Império Romano, sabe por quê? Porque Deus quer tratar o seu povo. E no meio do sofrimento, o Senhor trata o seu povo. Eu não sei você, eu aprendo mais quando eu sofro do que quando eu leio sobre ou quando alguém me conta. Eu aprendo mais quando eu sofro. Eu não sei você. E dentro desse aspecto de sofrimento, há um negócio chamado morte de cruz. Antes de Cristo morrer na cruz, Roma já matava por cruz. Chegou um momento da história que faltou madeira de tantos judeus crucificados, de tantos cristãos crucificados. E não só cristãos, não só judeus, mas também malfeitores eram crucificados. Era um tipo de máquina de matar. A máquina de matar romana era por cruz, por madeira. E assim, amados, Israel está sem o pastor. Israel é como ovelhas sem pastor. Agora eu convido você para ir para o capítulo 9. Você está aí no 10, volta só os seus olhos, um pouquinho sobe, porque é o final do 9. Sobe um pouquinho os seus olhos. É o texto do 35 ao 38. Versículos 35 a 38, que é o 9. Você pode ler comigo de novo? Vamos lá? E percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades.
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Israel está sofrendo. Israel está sofrendo, mas o pastor se compadece. O pastor se compadece, e agora o que é interessante, por isso que há a ideia do improvável, sabe por quê? Porque ele vai confiar agora uma missão tão extraordinária a homens improváveis. Israel está sofrendo e Cristo recebe essa autoridade do Pai, e esse filho agora está comissionando 12 improváveis, dizendo: não tem esse sofrimento? Eu quero que vocês me ajudem a resolver esse negócio. Está entregando uma missão extremamente difícil, ao mesmo tempo extraordinária. Está dizendo: eu quero que vocês estejam comigo no sofrimento de Israel, eu quero que vocês tragam um aspecto libertador, quero que vocês divulguem a esperança, eu quero que vocês divulguem o processo de libertação necessária que Israel está precisando. E ele conta agora com improváveis, homens vocacionados em diversas áreas, muitos deles pescadores, outros artesãos, outros agricultores, outro ativista. Independente das suas vocações, Deus está bivocacionando esses discípulos. Deus está dizendo: olha, eu quero você comigo para que anuncie a esperança a um povo que sofre, porque as multidões estão sofrendo, aflitas e exaustas, com ovelhas que não têm pastor. E é aos improváveis que ele chama. Mas nós temos uma problemática muito parecida, porque nós vimos a problemática do texto. Até aqui é a problemática do texto. Mas nós temos agora a problemática dos nossos dias. Ainda hoje, o povo de Deus sofre. E Deus está chamando os improváveis. Deus tanto está chamando você que ainda não o conhece, quanto você que já o conhece. Deus está chamando a ambos para salvar e para caminhar em missão. Deus quer preparar você. Ele chama você para Ele. Você é um improvável, sim. E dentro dessa tratativa, Deus está chamando você para recomeçar com você, independente do seu tipo de vida. O seu tipo de vida de outrora, porque Ele quer fazer você nascer de novo hoje. Deus, Ele não se importa com o seu passado. Tem um mar que se chama esquecimento, e Ele lança todos os nossos pecados nele. Ele lança a minha e a sua culpa. Ele já lançou isso. Ele joga fora e não se lembra mais. Nós somos tendenciosos a lembrar daquilo que nos fez sofrer, aquilo que nos marcou, aquilo que nos trouxe trauma, mas Ele não. Ele tem um mar do esquecimento, Ele lança fora e não se lembra mais. Deus sempre é o do recomeço. Deus sempre quis recomeçar e sempre recomeçou com o seu povo. A marca disso é Israel. Israel tropeçou e Ele fez levantar. Sempre tinha um broto. Sempre tinha esse aspecto de recomeços. Deus é o Deus dos recomeços. Ele quer recomeçar com você. Se você entende que está negligenciando o seu chamado, Ele quer recomeçar com você. Se você entende que não conhece e precisa dele para a caminhada, Ele quer uma nova vida com você. Ele quer levantar você do monturo. Ele quer trazer você para Ele e fazer você novo. Deus sempre traz para nós o aspecto do recomeço. Ele sempre nos dá
um novo recomeço, uma nova data de nascimento. Que é do recomeço com ele. É no aspecto salvífico de João 3, nascer de novo. O problema nosso ainda existe porque Israel ainda continua sofrendo. E Romanos 8, ele é extraordinário. Romanos traz um aspecto teológico muito lindo. E tem força em cada versículo. No versículo 7 de Romanos, vai trazer para mim e para você uma ideia de que por natureza temos uma mentalidade mundana. Por natureza temos uma mentalidade mundana. E no aspecto quando ele diz, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Nós temos uma tendência, uma natureza, uma mentalidade mundana. Israel precisa de Deus. Engraçado que eu me fez lembrar agora esse aspecto de perdidos. Eu conversava e a gente conversava no segundo ano, lá na sexta-feira. Deus me presenteou com uma turma extraordinária do segundo ano do discipulado. E eu conversava com eles e aprendo muito com eles também, é muito interessante, é uma troca. E me fez lembrar um noticiário, um fato, que na Turquia, os pastores se descuidaram, foram tomar um cafezinho e tinha 1.500 ovelhas. 1.500 ovelhas. E eles se distraíram para tomar um café ali, descansar, e das 1.500 ovelhas, uma delas se destacou como líder. Porque o aspecto do rebanho começa a entender que estava sem seu pastor. E uma dentre elas agora começa a liderar o rebanho. Achava que dava conta. Mas por ter esse instinto de ovelha, a coisa não funcionou bem. Essa ovelha que se destaca entre as 1.500, ela se joga de um penhasco. E todas as 1.500 ovelhas fazem o quê? As 1.499 fazem o quê? Se jogam também. Morrendo então 450 ovelhas. As outras não morreram porque foram amortecidas pela lã das 450 primeiras. Sabe por que a palavra de Deus e Cristo sempre nos compara como a ovelha? Porque primeiro ele é o pastor. Esse primeiro aspecto. E no segundo aspecto é porque ovelha tem instinto de se perder. Não é porque ovelha é dócil ou não, não. Ovelha não é dócil. Não é por isso. Ovelha não é dócil. Assista alguns vídeos sobre rebanho de ovelhas que vocês vão entender o que eu estou falando. Ovelha da cabeçada. Ovelha da coice. Ovelhas não são mansas. Não é por isso que somos comparados com ovelhas. Somos comparados com ovelha por causa do aspecto da dependência. Eu dependo do meu pastor. Você depende do seu pastor. O meu e o seu instinto é se perder. Amados, dentro dessa problemática dos nossos dias, nós temos também a graça que chega. Vimos o problema do texto, agora nós vamos ver a graça do texto. Nós vimos a graça do texto, nós vimos o problema do texto e nós vimos também a ideia do problema hoje. Mas e a graça no texto, onde é que ela está? E dentro desse aspecto da graça do texto, eu convido você a observar comigo João 3,17. Dá uma olhadinha, deixa esse texto aí aberto em Mateus 10. Dá uma olhadinha aí em João 3. João 3 tem um aspecto extraordinário. João 3 fala do aspecto salvífico. João 3 é um livro especial que fala do aspecto da salvação. O texto mais conhecido, que é o João 3,16, é o aspecto salvífico dito a um único homem, que ganhou uma proporção
de expansão extraordinária, que é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É em João 3 que está esse aspecto salvífico. É esse texto que Jesus traz num diálogo da salvação com o único homem. E no versículo 17, vem a tratativa. Logo após ele tratar do aspecto salvífico, ele vem trazer uma ênfase extraordinária, quando ele diz, porquanto, lê comigo, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele, não veio julgar, ele veio salvar. Esse é o aspecto de esperança. Isso faz toda a diferença. Porque o evangelho não é do aspecto da proibição. O evangelho não é apontar o dedo e dizer não pode. O evangelho não é sobre isso. O evangelho vai muito além, ele quebra as fronteiras, as barreiras. O evangelho é o aspecto da libertação, é o aspecto da salvação, é o aspecto da novidade de vida. Não é regras, não é o não pode, é o eu não quero, porque eu conheço a minha cidadania que é dos céus. É diferente. É uma liberdade de dizer não ao pecado. É essa liberdade. É dentro desse aspecto. E é necessário. E foi necessário. Foi necessário. Esse meio de graça de forma humana. Forma humana ele veio. Olha o que diz Hebreus 2. Hebreus 2, também o 17. Olha que lindo. Quando ele diz, por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Ele, Jesus, se tornou semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Essa propiciação só foi, na verdade, entregue porque ele sabia a minha e a sua condição. A minha e a sua condição foi de Efésios 2. Mortos em delitos e pecados, avessos ao que é santo. A palavra morto é a ideia de necrotério mesmo, necrose. Nossa mente, a nossa razão estava dominada pelo maligno, avessos ao que é santo. Nunca escolheríamos Deus, porque nós temos aversão ao que é santo se nós estamos na nossa forma natural, que é inclinada para o pecado. Mas essa obra em si, da propiciação, ela veio. E essa propiciação acontece. E quando Deus olha para mim, olha para você, ele vê o Filho. Essa propiciação foi real, aconteceu na cruz. E ele, entendendo a minha e a sua condição, ele nos salvou. Ele abriu mão do conforto dele. E ele padeceu. Por isso que representamos hoje com a mesa do Senhor esse sacramento. Porque também foi ordenança dele até que ele volte novamente, porque ele vem como figura humana. Ele sente o que você sente. Ele sentiu o que você sente. Ele passou o que você passa. Na pele em si. A ideia de carne, de fato. Era necessário vir como um homem para entender esse processo de forma mais profunda. Então, se você pensa que ele não entende a sua dor, ele entende porque ele sentiu essa dor. Se você acha que ele não está nem aí para você, descarte esse pensamento, porque ele de fato se importa a ponto de valer a própria vida. Ele não está avesso ao seu sofrimento e ele nunca esteve avesso ao seu sofrimento. A marca disso é o seu próprio sofrimento. Ele se doou, ele se entregou, ele cumpriu o propósito do Pai. E ele se entregou por causa de mim e de você, por causa da minha e da sua salvação. Essa é a garantia. Não há garantia maior que essa. Há aspectos que parece que garantem, mas tem os excetos. Exceto isso, exceto aquilo. Não garante, mas essa garantia é real, é verdadeira. Ela de fato existe. E não tem como ser alterada, porque quem garantiu não mente, não é a promessa vazia. Na verdade, não é a promessa pela promessa, é quem prometeu. Essa é a garantia de fato.
E tem amor abnegado nesse negócio. Eu não sei se você conhece a expressão abnegado, é a ideia de que ele não esperou nada em troca. É quando você faz simplesmente sem esperar nada. Simplesmente você faz porque ama. É o aspecto da mãe que ama simplesmente os seus filhos. É o aspecto do pai que de fato ama a sua esposa e ama seus filhos. É o aspecto esse de familiar tão forte. E na verdade chega a ser superior, porque a Bíblia me diz que é superior a isso. E é uma abnegação. E a abnegação vem de João 10. João 10, 11, que ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Está valendo a vida. Onde tem amor maior do que esse? Está valendo a vida. Amados, eu quero voltar com vocês de novo a Mateus 9, nosso texto de Mateus 10. Mateus 9, versículo 36, ele enfatiza, ele vê as multidões, ele se compadece delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí ele chama 12 para a missão. Ele chama 12 improváveis. Sabendo que a Bíblia trabalha com representatividade. É por representação. Tem toda a ideia de representação bíblica. A ideia, temos 12, nós temos a ideia do 12 apóstolos representando. Nós temos a ideia dos patriarcas. Nós temos representação em toda a Bíblia. Nós temos representações essas, e principalmente quando fala também de humanidade, quando trabalha Adão e Eva, quando se trabalha do pai Abraão, de Israel que fala, quando se fala Israel, se fala povo de Deus. A Bíblia sempre trabalha com representação. E quando ele chama os 12 improváveis, ele está chamando a mim e a você. O convite é para mim, é para você. Ele chama 12 improváveis para a missão que já existe. Para a missão que já existe antes da fundação do mundo. Antes. E ele nos coloca com ele nesta missão. E quando ele chama, ele vê a condição de Israel, chama esses 12, ele diz assim: olha, eu quero ressaltar para vocês, dá uma olhada, a gente não leu o 6, mas dá uma olhada no 6. Mateus 10, versículo 6. Você vai entender, ele tem agora, na verdade, uma informação. Ele está chamando a atenção, dizendo: olha, eu estou chamando vocês para essa missão extraordinária. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa. Ele está dizendo: olha, esse chamado é para ovelhas perdidas. Ide antes as ovelhas perdidas a casa de Israel. É o nascedouro, a propagação do evangelho, da nova aliança sendo fundada. E ele diz assim: olha, vá até eles. E nós temos então pessoas com diferentes personalidades, experiências, vocações. Podemos citar Mateus, o publicano. Sabe quem é Mateus? Quando Cristo chama Mateus, ele causa um desconforto no grupo. Quando ele chama Mateus, ele causa um desconforto, porque Mateus é um improvável. Porque Mateus é um corrupto. Mateus é um publicano que é judeu, que trabalha para o governo, que cobra os altos impostos de Roma. Então ele é considerado um traidor. Ele não é um patriota. Ele é um traidor e ele é um corrupto. Cobrava uma parte para si, outra parte para o governo de Roma. Então o próprio imposto ficava mais alto, a carga ficava mais pesada. Então Mateus é alguém que colocava mais peso em Israel. Ele esmagava a cana quebrada lá de Isaías 41. O povo já estava sofrendo e Mateus agora pesava a mão ainda mais, porque o imposto era mais alto, tinha a parte dele e a do governo. E ele era judeu, ele era de Israel e ele estava sendo corrupto e pesando a mão no povo que já sofria. Mas Cristo diz assim: ei, Mateus, vem cá, moço.
Mas vem cá. Esse negócio não é para você, não. Bora comigo. Bora. E ele não titubia. E simplesmente vai. Mateus é um improvável. E nós temos também Simão. Aqui é o Zelote, gente. Porque tem Simão que Deus batiza, que Cristo batiza como Pedro, mas esse Simão é o Zelote. É aquele que andava com a faquinha aqui, que ele era um patriota, ele era um ativista, ele era um político. Ele é alguém que só andava revoltado. Revoltado, sabe aquela pessoa que está revoltada com o governo? Que nada presta, que pega todas as notícias, o coração já está azedo porque está acompanhando tudo de política e a coisa e só piora o processo e a pessoa ficou azeda. É um Zelote. É um improvável. E Cristo chama: Zelote, vem cá. Larga essa faca, moço. Larga. Vem comigo. E é mais um improvável. E temos um outro improvável. Judas Iscariotes. Esse você chamaria? Eu não chamaria. Quer mais improvável do que isso? Cristo chama um improvável chamado Judas. E o texto deixa claro que é o traidor, aquele que Cristo já sabia que o trairia. Ele é um improvável que não atenderia a missão. Ele chama. E Judas também tinha uma fama um pouco ruim, eu diria muito ruim. Pessoal, me ajuda ali. Que hora é aquela ali? Então dá para eu continuar um pouquinho mais. Olha que benção. Eu tomei um susto. Tomei um susto. Eu falei, rapaz, será que já terminou o tempo ali? Não, graças a Deus dá para continuar um pouquinho mais. Judas, ele era acusado de roubar, porque ele era da tesouraria. E quem fala isso é João. João vai dizer que Judas roubava moedas da bolsa da tesouraria. Ele é um improvável. Nós temos também um ladrão. E Cristo chama. E temos Tiago, filho de Zebedeu, e também João, o irmão dele, filho de Zebedeu. João é considerado o discípulo do amor. Sabe as cartas de João? Filhinhos. Mas João presta bastante atenção. João é assim, ele é doce. Dá vontade de carregar para casa, João. Ele diz assim, filhinhos. Aí você fica todo cheio, né? Falando, nossa, filhinhos. Aí ele diz assim, lá na primeira epístola de João, ele diz assim, filhinhos. Aí você fica alegre. Aí ele diz assim, se não sois de Deus, sois do maligno. Temperamento forte. Porque no momento que Jesus pediu para ele preparar estadia para entrar em Samaria, não tinha estadia para eles. Não tinha estadia para Jesus. João ouve. E também Tiago, filho de Zebedeu, ouve sobre que os discípulos que não eram dos 12 que foram preparar estadia para Jesus e volta com a resposta dizendo, olha, os samaritanos nos viram com um aspecto de judeus, porque as roupas nos denunciaram, e disse assim, não tem espaço para judeu aqui, então não tem espaço para o seu mestre. E eles voltam com essa devolutiva, e João, o discípulo do amor, fica inflamado. Não parece com a gente? A gente, muitas vezes, já viu como a gente trata outro? E principalmente se não for de casa, se for fora de casa, na porta da igreja. Como você tá linda. Meu Deus, emagrecer. Cordialidade. Pisa no pé. Faz como João e Tiago. Jesus, não quiseram te receber, não. Deixa a gente orar, Deus do céu, para que caia fogo em Samaria e queime todos. Tiago e João. Improváveis. E são chamados. Dentre eles tem Pedro. Pedro, pavio curto. E nem mesmo era convertido.
Não era convertido. Lucas 22, 32 vai mostrar isso. Lucas 22, 32 diz: olha, Pedro, tu, pois, quando te converteres... Pedro, é o seguinte, eu te chamei, você é um improvável. Mas quando você se converter... Cuida do rebanho. Deus está entregando a liderança para um improvável. Liderança dos 12. Para o improvável. Causa até estranheza, né, gente? Alguém que Cristo chama e Cristo vai dizer: rapaz, moço, você nem convertido é. Te converte, crente. É estranho, não é? Improvável. Amados, Cristo chama improváveis, que são pessoas comuns. Eu e você. Eles representam 12 tribos, porque já teve as 12 tribos do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos representam essas 12 por representação, e que esses 12 me representam e te representam. Então ele está chamando você. Somos a igreja de Cristo. Somos o seu rebanho. Eu quero caminhar com você para o nosso último tópico, mostrando a graça de Deus hoje. Porque tem graça de Deus no texto, porque chama improvável. Agora tem graça de Deus ainda para nós hoje, no processo, não só no texto, mas também para nós hoje. Porque essa graça é abundante. Ela tem um poder expansivo. É o poder de dinamite, de fato. Eu não me canso de falar desse poder dinamis, desse poder do Espírito Santo, esse poder de alcance. O Senhor nos entregou intrepidez para anunciar a libertação, a salvação aos cativos. Ele está comissionando a mim e você e já nos preparou com esse poder de expansão. E dentro desse aspecto, a graça de Deus para hoje, o pastor, ele vem resgatar e capacitar os improváveis. Ele me capacita e te capacita. Os apóstolos foram escolhidos apesar deles. Apesar deles. Agora seja sincero consigo mesmo. Seja sincero consigo. Você merecia tamanha salvação? Tamanho ato? Você foi salvo apesar de você. E Deus quer salvar você que ainda não conhece. Apesar de você também. Deus está chamando improváveis para fazer caminho de pedras com Ele. Deixa eu encerrar com vocês falando sobre uma ilustração bem simples e interessante. Um filhinho animado. Que titinho assim, 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 pequenininho. Pai, deixa eu fazer contigo esses caminhos de pedra, porque era o caminho de pedra para o jardim. E o pai, em primeiro momento, pensou em dizer não, em primeiro momento. Porque ele percebeu os riscos. Dizer assim, não, mas são pedras. E simplesmente é uma criança que praticamente aprendeu a andar agora. Mas logo esse pai pensou, mas qual é a dinâmica, a didática desse processo? Ele falou, filho, vem. E o pai pegava a pedra e o filho só colocava a mãozinha. E o pai levava o peso e ele ia, bora pai. E na verdade ele botava mais peso do que ajudava. E ele ia. E no final do dia, o pai já exausto, no momento do jantar, o pai estava satisfeito, cansado, porém satisfeito, muito contente, porque o seu filho se dispôs a fazer caminho de pedras com ele. Sabe qual é a moral dessa história? Deus poderia fazer a obra que é dele, simplesmente de forma muito rápida e com a força do seu próprio poder. Mas ele quis fazer esses caminhos de pedras da salvação comigo e contigo. Ele quis eu e você perto.
Ele fica satisfeito quando você entende a disposição do coração para proclamar libertação, para anunciar as verdades desse reino que de fato liberta, que derruba as cadeias. Sendo assim, amados, somos como essa criança. Somos como essa criança, ou devemos ser. Ele nos chama para colocar a mão no arado, porque o texto que lemos nos diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E qual é a ênfase? Então, rogai, ore, para que Deus mande mais trabalhadores para a sua seara. A ênfase é o desafio. Entenda para que você foi chamado. E Deus te chama. Somos improváveis, tanto no aspecto que o Senhor quer salvar, Ele salva de fato aquele que não merece. Ele é o improvável e também Ele capacita o improvável. Estávamos perdidos, mas o Senhor enviou o seu Filho, que valeu a própria vida. Derramou o seu sangue, vertido no madeiro, tombou a cabeça, tombou a sua cabeça, mas ressuscitou ao terceiro dia, trazendo para mim e para você vida esta que ninguém pode te dar. Vida esta que o mundo não pode compreender de forma humana. O sobrenatural, o extraordinário acontece porque a luz do mundo que havia se apagado naquela cruz, ela voltou a brilhar. Ela voltou a renascer. Essa luz ressuscitou e ela habita em mim e em você. Ela brilha porque ela é forte, porque é o próprio Deus em nós. Amados, nessa hora, feche os seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo para que Ele, nesta hora, nos encha com Teu Espírito. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que adentre os corações aqui, a começar de mim, Senhor. A começar de mim, Senhor, nos faz entender o nosso chamado. Nos faz entender esse mistério. Nos faz entender, Senhor, esse mistério extraordinário da salvação. O nosso chamado, então, de anunciar a libertação. Pai, no nome de Jesus, aquece os corações aqui. Que não negligencie o seu chamado. Que não negligencie, Senhor, a vocação que o Senhor entregou. Pai, no nome de Jesus, sabemos que o campo já branqueja, sabemos que o campo já está pronto para a colheita, sabemos, Pai, que o Senhor de fato é o dono deste campo, e sabemos que tem poucos trabalhadores, por isso que estamos rogando ao Senhor, faz a obra em nossos corações, porque sou improvável, porque esse povo que ora comigo é improvável. Então, Senhor, há uma dificuldade em nossos corações de compreendermos a urgência que o campo precisa, a urgência que o campo necessita para que possamos, Senhor, anunciar a Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, nos dá um coração disposto a anunciar as Tuas verdades. No nome de Jesus. Amém. E amém. Amados,